Olá pessoal, eu sou a tia Neni e hoje eu vou te trazer mais curiosidades sobre a Páscoa. Qual a diferença entre elas e como é festejada diferentemente em algumas religiões. Bom, a Páscoa. Muitas pessoas esperam que o famoso dia para receber seus ovos de chocolate, conhecido como ovos de Páscoa, do coelhinho da Páscoa. A expressão coelhinho da Páscoa que trazes pra mim. Com isso surgiram os termos usados na mídia, ensinando também nas escolas. A Páscoa no judaísmo. Segundo a Bíblia, no livro de Êxodo, Deus mandou 10 pragas no Egito. A última delas, em Êxodo capítulo 12, disse a Moisés que todos os primogênitos egípcios seriam exterminados com a passagem do anjo destruidor sobre as casas, mas Israel seria poupado. Para isso, o povo deveria imolar um cordeiro e passar o sangue do cordeiro imolado nas suas casas, e o anjo passaria por ela sem ferir o primogênito. Todos os demais primogênitos do Egito foram mortos. O filho do faraó foi um deles. Isso causou um intenso clamor entre os egípcios, que acumulou a decisão do faraó de libertar o povo de Israel, dando início ao êxodo de Israel para a terra prometida. A origem do nome. A origem do nome Páscoa veio decorrido de Pessah, a data que os judeus comemoram a libertação da fuga da escravidão do Egito. Segundo a Bíblia, a Páscoa é a festa que os israelitas comemoram a libertação dos seus antepassados do Egito. Cai no dia 14 de Nissan, mais ou menos no mês de abril, que essa festa é no calendário hebraico. Os hebreus dão o nome da festa de Passach, a festa dos pães amiços, seria pão sem fermento. Na Bíblia está escrito assim: e Deus falou a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo que esse mês vos será no princípio dos meses, este será o primeiro mês do ano, e farei com toda a congregação de Israel, dizendo assim: ao 10 desse mês, tome para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Se a família for pequena para o cordeiro, então tome um só para seu vizinho perto de casa, conforme o número de almas, conforme comer cada um. Fareis de conta para o cordeiro. O cordeiro, o cabrito, será sem mácula, com um macho e com 1 ano de idade. Tomais para si ovelhas, cabras, e o guardará até o 14º dia desse mês, junto à congregação de Israel, sacrificará à tarde, e tomará o seu sangue, pondo-se em ambas as ombreiras dos vergais da porta das casas, e quem o comerão. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pão sem fermentos e ervas amargas a comerão. Não comereis nada cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, da cabeça aos pés, com a frescura. E nada deixarás até amanhã. Mas aquele que ficará até pela manhã queimará no fogo. Assim, pois, comereis vossos ombros cingidos, vossos sapatos dos pés, vossos cajados na mão. Comerei apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E passarei pela terra do Egito e ferirei o primogênito da terra do Egito, desde que os homens até os animais, os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor, aqueles que
E aquele que fora achado sinal da sua casa, estes, vendo o sangue, passará por cima de vós, e não afetará a praga da mortalidade. Não ferirei a terra do Egito. A palavra Páscoa vem através do hebraico, a festa judaica. A Páscoa cristã está intimamente ligada ao símbolo de passagem comum à celebração pagã, passagem do inverno para a primavera. Nas celebrações pagãs, é a passagem do inverno para a primavera. A judaica, da escravidão do Egito para a liberdade da terra prometida. Mas a posição da Páscoa no calendário é segundo os cálculos que indica. No português e algumas outras línguas, a Páscoa origina-se do hebraico passar. Os espanhóis chamam a festa de Páscoa. Os italianos, Pasqua. E os franceses, Páscoa. Os termos Easter e Oster vêm do alemão, que parece da etimologia como passagem, Páscoa. A hipótese mais aceitada é que eles aceitam os termos do Etremonate, que é o grego, é o mês antigo germânico, ou Eostre, é uma deusa germânica selecionada na primavera que era homenageada todos os anos após o mês de Eostremote, de acordo com Venerável Beth, historiador inglês do século VIII. Porém, é importante mencionar que essa racha é incógnita. De Inanna e Astarte, da mitologia suméria e fenícia. Ambas estão ligadas à fertilidade, a quais provavelmente é o mito Osten, de consequência da Páscoa indiretamente notória influência. A Páscoa cristã. A Páscoa cristã celebra a morte e a ressurreição de Cristo, pois depois que ele morreu na cruz, seu corpo foi colocado no sepulcro, onde ali permaneceu por 3 dias após a sua ressurreição. É um dia santo mais importante da religião cristã. Muitos costumes estão ligados ao período pascual, onde origina a festa pagã da primavera. Outras vêm como celebração de Pesach ou Passover, a Páscoa judaica, que é uma das mais importantes festas do calendário judaico, que celebra 8 dias da passagem de Cristo, da passagem onde é comemorado o êxodo da passagem da escravidão para a liberdade, um ritual da passagem, assim como a passagem de Cristo da morte para a vida. A última ceia partilhada por Jesus Cristo e seus discípulos é narrada nos evangelhos. É considerada geralmente um seder, ou a refeição ritual do festivo do judeu judaico, e a cronologia proposta pelos evangélicos sinoptóticos. O evangelho de João propõe uma cronologia distinta da situação de Jesus na altura do eclipse dos cordeiros do Pache, assim como a última ceia, ocorrido um pouco antes da festividade. A última Páscoa, a Santa Ceia. Chegou, porém, o dia da Páscoa, que se importava sacrificar a Páscoa. E Pedro e João disse: ide preparar a Páscoa para que eu coma convosco. E ele perguntaram: o que preparemos? E ele disse: traga. Eis que entrares na cidade, encontrará um homem com um canil, e segui-o até em casa. Entrai, e direi ao pai da casa: mestre diz que eis de a Páscoa com seus discípulos. Ele mostrarei um grande cenáculo mobiliado. Ali fareis o preparativo.
e irei de achar como havia dito, e prepararam a Páscoa. Na hora chegada, pôs à mesa ele e 11 apóstolos, e disse: Desejei muito comer essa Páscoa convosco, mas antes peço-vos, pois vós não comereis até que se cumpra o reino de Deus. E tomando o cálice, deu graça, disse: Tomai e reparti, pois e digo que jamais beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, deu graça, e partiu e deu, e dizendo: Esse é meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice, depois dizendo: Depois de cear, tomou: Esse é o cálice do no Novo Testamento do meu sangue, que é derramado entre vós. Mas eis que a mão que trair está comigo, que me há de me trair está comigo à mesa. E na verdade que o Filho do Homem vai ser seguido o que é determinado, mas aquele homem, pois, quem é traído, começar as perguntar entre si qual deles há de fazer isso. Bom, essa é a Páscoa cristã. Agora a Páscoa pagã, a tradição pagã. Na Páscoa é comum a prática de pintar ovos com vidros decorados com desenho de forma abstrata, para que grande parte dos países com costume, embora em outros os ovos tenham sido substituídos por chocolate. No entanto, o costume não era citado na Bíblia, portanto, é uma alusão de artigos rituais pagãos. Na primavera, a lebre e ovos pintados com lunas era símbolo da fertilidade e renovação associado à deusa nórdica Jefte. Lebre não é coelho, o símbolo de Jefju. Sua sacerdotisa era capaz de prever o futuro e observar entranhas de lebres sacrificadas. Claro que a versão do coelhinho da Páscoa que trazes para mim também é considerada como lebre e stone, que as suas estranhas trazem sorte para mim. A versão original dessa rima. A lebre e stone pode ser vista na lua cheia, portanto, naturalmente associada às luas, deuses lunar da fertilidade, e seus cultos pagãos foram absorvidos, mistura pela comemoração judaico-cristã, dando início à Páscoa, comemorando a maior parte do mundo contemporâneo. Portanto, para os cristãos conservadores da genuidade da doutrina bíblica, temos dúvida que a Páscoa é o ensinamento da palavra de Deus e o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que deu um sentido de termos celebrado pelos servos como a Santa Ceia. E essa foi as Páscoas, as curiosidades das Páscoas. Eu espero que vocês tenham gostado. Curte e compartilhe. Até a próxima. Inscreva-se no canal. Tchau, tchau.